Decisão tomada e o Vasco não vai esperar. Tem também rescisão de Felipe Coutinho, informação sobre reforço colombiano no Vasco da Gama e a maior farsa, tá? Chamada Flamengo. Eu vou falar sobre isso aqui com vocês porque a eliminação de ontem dos caras abriu muitos olhos para como a imprensa monta as coisas. Fica ligado, meu amigo, fica ligado nesse Fala Gigante que chega para você nessa tarde de segunda-feira, bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações e novidades do nosso Vascão. Mas é claro, né, amigo vascaíno, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, vascaíno, muito prazer. Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui, para você que não sabe, é o canal do torcedor vascaíno. Eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. O Fala Gigante chegando sempre pela parte da tarde para te manter muito bem informado sobre o nosso Vascão. E o Boa Noite Gigante, que é o terceiro e último vídeo aqui do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Cruz Maldito. Então é claro, né, amigo vascaíno, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo e venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação aqui do nosso conteúdo. Então, vamos juntos fazer de um canal do Gigante Vasco cada vez maior e para isso a sua participação é de suma importância. Show? Vambora então, vascaíno, sem muita enrolação, né? Falar logo de Vasco da Gama. E eu quero começar aqui logo de cara, né? Este Fala Gigante, falando sobre talvez a principal informação deste vídeo, que é a situação de Felipe Coutinho. Por quê? Hoje, segunda-feira, está sendo marcado o último dia do contrato de empréstimo do Coutinho junto ao Vasco da Gama. Coutinho tem hoje seus direitos econômicos ligados ao clube inglês Aston Villa. O contrato do Coutinho com o Aston Villa vai até o meio do ano que vem. Contrato ainda, querendo ou não, longo. Não há possibilidade do Vasco, neste momento, assinar um pré-contrato com o jogador. E é uma grande preocupação dentro do Cruz Maltino com relação à situação contratual do jogador. Por quê? O contrato do Coutinho se encerrando hoje com o Vasco, a partir de amanhã o Coutinho não é mais um jogador do Vasco. O que isso significa, amigo vascaíno? A partir de amanhã, Felipe Coutinho volta a ser um jogador do Aston Villa. Ponto. O Vasco tem um amistoso, por exemplo, neste próximo sábado, contra a equipe do Montevideo Wanderers, clube uruguaio. Felipe Coutinho não pode se apresentar vestindo a camisa do Vasco no próximo sábado na Arena das Dunas, porque ele não é um jogador do Vasco da Gama. Felipe Coutinho, sendo um jogador do Aston Villa, teoricamente, amigo vascaíno, não pode mais treinar com o Vasco da Gama, porque ele não é um jogador do Vasco. Então olha como preocupa a situação hoje do Felipe Coutinho com o nosso Cruz Maltino. O Vasco já vem há algum tempinho tentando resolver essa situação. O Vasco inicialmente esteve um pouco à parte, porque deixou tudo isso nas mãos do próprio Felipe Coutinho. O Coutinho, junto ao seu empresário, estava tentando, né, na Inglaterra, a rescisão de contrato entre as partes, né, uma rescisão contratual mútua entre o clube inglês e o jogador. Entretanto, até o momento isso não foi resolvido e essa é a grande preocupação do Vasco. O Felipe Coutinho tem por objetivo essa rescisão de contrato, inclusive hoje, pela parte da manhã, o jornalista inglês John Townley, que é um correspondente, né, um setorista do Aston Villa, ele trouxe a informação que o Aston Villa quer rescindir o contrato do Felipe Coutinho para quitar o seu salário, né, para não ter a necessidade mais de ter os valores de Felipe Coutinho integrados à sua folha salarial. Na Inglaterra tem o fair play financeiro, então seria muito importante, amigo torcedor vascaíno, a saída do Felipe Coutinho dessa folha salarial do clube inglês. Mas as partes até o momento não foram oficializadas, definidas. Essa rescisão contratual ainda não foi assinada. E isso preocupa o lado do Vasco, porque ao mesmo tempo que o Vasco quer ter um Felipe Coutinho livre no mercado após a rescisão com a Aston Villa e assinando um novo contrato com o Vasco em definitivo com o nosso Cruz Maltino, o Vasco também se preocupa para esse mês de julho,
pois a expectativa é que já no dia 11 tenha um confronto contra o Botafogo pelo Brasileiro. A expectativa, e é uma realidade, nem uma expectativa, no dia 15 tem a partida contra a equipe do Independente Del Valle pela Sul-Americana, e o Vasco não pensa em ir para esses confrontos sem o Felipe Coutinho dentro do elenco. Então a situação hoje é: o Aston Villa quer a rescisão contratual, o Felipe Coutinho quer a rescisão contratual, o Vasco quer a rescisão contratual para assinar um novo contrato com o jogador, mas o Vasco da Gama também não quer esperar e se preocupa. Exatamente diante dessa situação, o Vasco tenta já negociar com o clube inglês um novo contrato de empréstimo até o final do ano, tá? É uma situação que preocupa. A expectativa é que nesse próximo sábado o Felipe Coutinho não esteja junto ao elenco nesse amistoso contra o Montevidéu, então é bom ficar de olho nessa situação. O Vasco, volto a repetir, quer a rescisão. Informação que acabamos de ter da imprensa inglesa é que o Aston Villa busca a rescisão, mas enquanto, amigo vascaíno, essa rescisão não for oficializada, fica uma grande incógnita dentro do nosso Cruz Maltino com relação ao futuro do jogador. Deixa aí, é claro, a sua opinião nos comentários sobre o que você acha que a diretoria Cruz Maltina deve fazer. Espera? Não espera? Coloque aí embaixo a sua opinião. Show? Vamos continuar então aqui, né, com esse Fala Gigante, amigo vascaíno, porque tivemos aí nestas últimas horas uma informação muito importante com relação a um ponta colombiano que hoje atua no futebol argentino, chamado Edwin Steven Cetré Angulo, jogador de 27 anos, colombiano, que atua tanto pela ponta esquerda, quanto também como um camisa 9, um falso 9. É um jogador de 1,79 m de altura, 74 quilos, muito móvel, bem um jogador modernão, né? Um ponta a ponta mesmo, mas que consegue ser bem polivalente nesse setor ofensivo. Um cria das categorias de base do Boca Juniors de Cali, se destacou muito e diante disso já passou por vários clubes do futebol sul-americano, no México, vestindo a camisa do Santos Laguna, no Júnior Barranquilla, onde também teve um grande destaque, principalmente no ano de 2021, com 8 gols, 3 assistências, mas foi no Independente Medellín que ele teve a sua melhor temporada. Foram 21 gols e 7 assistências em uma temporada, em 65 jogos. Destaque esse que fez ele recentemente ter sido comprado pelo Estudiantes de La Plata, clube do futebol argentino, pelo valor à época de 2.300.000 dólares, tá? Na última temporada foram 6 gols e 6 assistências em 43 partidas, mas nessa temporada o Edwin Cetré já não tem mais um grande ano. Ele nesse momento inclusive pretende sair do Estudiantes, é o objetivo da carreira do jogador. Entretanto, o que acontece, meu amigo? No início da temporada, o Vasco buscou a contratação de Edwin Cetré, tá? O Vasco negociou, sentou, quase inclusive fechou aí a contratação desse atacante, mas à época as partes acabaram não chegando a um acordo por conta do que o Estudiantes pediu para liberar esse ponta colombiano. A oferta pedida pelo Estudiantes foi bem acima daquilo que o Vasco da Gama queria para liberar o Edwin Cetré. E diante pelo não acordo, o Vasco foi até outro nome no mercado e contratou até o Nuno Moreira. O Nuno Moreira foi um nome que o Vasco contratou após uma negativa que sofreu por esse atacante colombiano que está aparecendo aí na imagem a vocês. E hoje qual é a situação? O Vasco entende que precisa de um jogador para a ponta esquerda com as características do Edwin Cetré. O que eu quero dizer? Um jogador forte, um jogador rápido, um jogador intenso, um jogador de mano a mano. Atleta que não é o Nuno Moreira. O Nuno Moreira é um jogador mais técnico. Não estou dizendo que ele é ruim. É um jogador com características diferentes do que o Vasco hoje busca para sua ponta esquerda. E a situação hoje é essa. O Edwin Cetré tem negociação de acordo com informações com o clube do futebol brasileiro. A gente não tem informações de qual é esse clube, mas sabemos que há sim negócio com um clube aqui do Brasil. E é um nome que recentemente o Vasco da Gama tentou uma contratação. É bom ficar de olho, é bom ficar ligado, porque eu não duvido que esse nome venha a ser o nosso Cruz Maltino. Eu vou, é claro, nessas próximas horas aí de segunda-feira, buscar novidades, informações sobre essa situação, mas é o Vasco buscando um ponta no mercado e um nome em que o Vasco negociou no início da temporada. Esse ponta colombiano negociando com o clube do futebol brasileiro. O que você acha? Bom reforço? Seria uma boa contratação? Jogador que não é tão caro, poderia ser uma boa oportunidade de mercado. Deixe, é claro, também a sua opinião aqui embaixo. E partindo aqui para a última parte desse Fala Gigante, vamos embora falar, sem muito mimimi, vamos embora falar sobre a maior farsa
que já se foi criada. Porque ontem no Boa Noite Gigante eu falei aqui no canal, eu abri o vídeo falando, né? Se preparem para o que vocês irão ouvir daqui para frente. Porque a frase que vocês mais ouvirão é: Flamengo jogou de igual para igual. E meu amigo vascaíno, a gente sabe que isso não é nem um pouco verdade. Quem viu o jogo ontem viu um Bayern tirando o pé, porque se quisesse era 5, 6, 7, 8. O Bayern resolveu um jogo em 10 minutos. E é bom para acabar essa palhaçada que se foi criada aqui na imprensa brasileira, que o Flamengo é clube europeu, que o Flamengo tem potencial para disputar com os gigantes europeus. Não tem potencial. O Flamengo sofreu a passar por uma fase de grupos da Libertadores e eu não era nem para estar falando sobre isso aqui no canal, que aqui é um canal de Vasco. Mas a partir do momento que essa imprensa ela começa a engrandecer o Flamengo e tratar uma imprensa que deveria ser geral, as emissoras deveriam ser gerais para todos os clubes. Mas nitidamente o trabalho de grandes emissoras são focadas em um só clube, e esse clube é o Flamengo. Diferente de tudo o que aconteceu no Mundial de Clubes, ontem tinha emissora que levou repórter, narrador para fazer jogo em loco no estádio. Isso não aconteceu com nenhum outro clube do Brasil, apenas com o Flamengo. E ainda querem que a gente ache que não há uma mobilização para fazer do Flamengo o maior clube do Brasil. Ah, mas vocês não conseguirão, tá? Isso é um recado. Vocês não conseguirão criar essa farsa, essa ilusão que se chama Flamengo. E ontem a realidade veio à tona. E para aqueles que ainda acham que houve de igual para igual, se liga aí nesses dois vídeos. Um vídeo é do Neuer, que foi perguntado ainda se o jogo foi difícil. E, no caso, a tradução ela tá saindo em espanhol, mas dá para entender. Ele fala que a partida não foi nem um pouco complicado, porque 4-2 disse até que o jogo foi fácil. E depois um vídeo do Craque Neto, também botando a boca no trombone, esculachando e falando sobre essa eliminação do Flamengo de forma vexatória no Mundial de Clubes. Se liga só. Rapaz, que atropelo. Mas eu entendo perfeitamente os comentaristas, os narradores, as pessoas que fazem a Copa Mundial, a Copa do Mundo da FIFA. Eu compreendo vocês todos, fiquem bravos comigo. Pô, mas olha, o Flamengo sai de cabeça erguida. Que sai de cabeça erguida, truta? Pô, saiu nas oitavas. Que sai de cabeça erguida? Cabeça erguida é o Leão que tá aqui. Esse sai de cabeça erguida. 4-2 era para ser 6. Se tivesse feito os outros 2 gols. Olha, mas fez uma primeira fase maravilhosa. Pô, a primeira fase é uma teta. É uma teta. Que, por sinal, o último campeão do mundo é o Corinthians, que ganhou do Chelsea. E o Flamengo sai. Que saiu de cabeça erguida, que foi legal. Que foi um massacre. Foi um massacre. Um massacre do Bayern, meu irmão. Um massacre. E volta pro Rio de Janeiro, vai disputar o Campeonato Brasileiro e tá tudo certo. E o Bayern, do Harry Kane, mostra o grande que esse cara é um jogadorzaço. Um jogadorzaço. Vamos ver agora o Bayern dando sequência aí, vai pegar o Paris Saint-Germain. Daí vai sair um dos finalistas para ganhar o título. Essa é a grande verdade. Abraço para vocês aí, o Flamengo. Valeu, hein? Volta pro Rio de Janeiro, lá pra Gávea, que tá tudo certo. Valeu? 4-2. Não é complicado. Não é complicado, não é complicado. Easy. Não. Penalty. Se não é complicado. Bom, amigo, e só para fechar aqui esse Fala Gigante, eu quero trazer mais umas palavrinhas, dessa vez de um jogador em específico, que é o Felipe Melo. O Felipe Melo ele foi muito sincero, o Felipe Melo foi muito verdadeiro. E em plena Rede Globo, ele falou que todo mundo queria falar há muito tempo, que se o Flamengo é uma farsa inventada, o Arrascaeta é outra. O Arrascaeta é outra. E já que esse vídeo é sobre o Felipe Coutinho, ontem ficou nítido que o Arrascaeta não tem nível nenhum para atuar em futebol europeu. Nenhum. Nenhum, meu amigo. Por isso que nunca atuou, porque não tem nível para isso. E aqueles loucos, malucos, alucinados, que ainda tem a audácia de falar que o Arrascaeta é melhor que o Coutinho, ontem se provou que não é. O Arrascaeta não tem 1/3 da história que o Felipe Coutinho tem. O Arrascaeta não é 1/3 do que o Felipe Coutinho é em relação a jogador de futebol.
que o seu Arrascaeta sofreu para ontem enfrentar o Bayern de Munique. O Felipe Coutinho já ganhou Champions com o Bayern, jogando muita bola. Brilhou em Barcelona, brilhou em Liverpool. Então quem compara o Felipe Coutinho com o Arrascaeta é insano, meu amigo. Não tem nem como comparar. Se liga aí só nas palavras bem sinceras e bem reais do Felipe Melo sobre Arrascaeta. O debate se é craque no nosso continente ou craque para o mundo, né? Porque um jogo como esse, você precisa do seu craque. Eu ia levantar realmente a bola do Arrascaeta e falar um pouquinho, né, antes do Denilson falar, porque de fato, principalmente no jogo de hoje, deixou a desejar. Poderia ter feito muito mais. E quando a gente vê outros treinadores, como por exemplo o Renato Gaúcho, que é um cara que tiver que tirar, tira por causa dependendo do próximo jogo, de repente se fosse o Renato, tiraria. Sabendo que é um cara que não tem tanta intensidade para um jogo de muita intensidade como foi hoje. Mas eu acho que um grande craque, eu o considero craque, como é o Arrascaeta, ele tem que fazer muito melhor, sobretudo em jogos como esse, que realmente o craque faz o diferencial dentro de campo. Amigo vascaíno, a verdade vai à tona, mas infelizmente a gente não vê essa postura de realidade caindo, né, amigo vascaíno, na imprensa brasileira. Enfim, esse é o nosso Fala Gigante, segundo vídeo desta segunda-feira. Já já eu tô de volta para trazer ainda mais novidades e informações a todos vocês com o nosso Boa Noite Gigante. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva e como eu sempre falo aqui no canal, é claro, amigo vascaíno, saudações vascaína.